Vamos lá, galera, nossa próxima questão do decreto 4377, tá? Vai falar a respeito do sistema global. Nós vamos falar aí sobre ratificação pelo Brasil em 1984. Preciso que vocês apertem o pause, façam a resolução da questão e na sequência eu vou trazer a explicação ponto a ponto para vocês, beleza? Show de bola, direto para questões. Questão rápida, senhores. As nossas gravações são rápidas porque justamente para você poder fazer a questão, anotar os pontos principais, fazer os teus resumos e fazer as revisões. E caso você precise, você revisa a própria questão, tá? Porque você não vai perder 2 horas assistindo uma aula para depois perder mais 2 horas revisando a aula, beleza? Sempre anotando, pessoal, fazendo resumos aí e revisando os resumos e resolvendo muitas questões do tema, tá? Tem várias plataformas aí que a gente indica para vocês, temos vários simulados no nosso curso, então aproveitem ao máximo. O professor 100% à disposição para ajudar vocês. Deixa eu baixar um pouquinho aqui essa imagem aqui para não cobrir meu rosto de bolachão lá em cima. Bora lá então. No sistema global, a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, ratificada pelo Brasil em 1984, é um marco no tocante ao combate da discriminação contra a mulher e na afirmação de sua cidadania. Sobre essa convenção, é correto, lembra de anotar aqui, pessoal, grifar, tá? É correto afirmar que ele vai trazer 5 alternativas como de praxe e a gente precisa identificar qual alternativa é correta conforme o que o enunciado está trazendo para nós. Então a letra A ela diz que consagrou a possibilidade de adoção de ações afirmativas, ou seja, de medidas especiais de caráter definitivo destinadas a acelerar a igualdade de fato entre mulheres e homens. Letra B nos diz que trouxe, quando de sua adoção pela ONU, um completo sistema de monitoramento permitindo, inclusive, denúncias individuais por mulheres em casos de violação. Letra C nos fala que a adoção pelo Brasil do protocolo facultativo à Convenção em 2002 aperfeiçoou a sistemática de monitoramento da Convenção, com a possibilidade de apresentação de denúncias por mulheres individualmente em grupos em caso de violação. Esse individualmente separado aqui tá de sacanagem, né? Às vezes a gente pega aí as questões direto da banca, senhores, e só monta a arte aqui e não dá tempo do nosso estagiário fazer a verificação. Então, assim, é grotesco o erro que a gente vê de ortografia dentro das próprias bancas. Eles querem fazer uma análise, verificar, fazer a correção tua, corrigir os teus erros, mas eles cometem erros crassos como esse. Paciência, né? Fazer o quê? E o pior de tudo é que a alternativa que está com esse erro crasso é o nosso gabarito. Eu vou até marcar aqui para vocês. Tá? Letra D. Respeitou as diferenças culturais e a diversidade étnica ao permitir diferentes direitos e responsabilidades durante o casamento e por ocasião da sua dissolução, permitindo que cada estado faça a sua regulamentação interna. E a letra E nos traz a informação de que, ao evitar impor muitas obrigações aos estados partes que significassem ruptura imediata com padrões estereotipados de educação de meninas e meninos, logrou obter o maior número de ratificações de uma convenção da ONU. E aí, o que você assinalou quando você apertou o pause da questão? O que você marcou? Nosso gabarito é letra C, mas você acertou? Se você errou, esquenta a cabeça não, guerreiro. Aqui é o momento de errar. Vamos lá para a explicação do professor Rudy para a gente entender o porquê que o nosso gabarito é letra C? Mais uma vez tirei minha cara feia aí, tá, senhores? Para não atrapalhar, porque temos bastantes informações. Bastantes, tá certo, professor? Tá certo, guerreiro. Nós temos aí um substantivo de advérbio, de adjetivo, perdão. Então, quando a gente pode colocar muitos, a gente também pode substituir por bastantes. São muitas questões, muitas alternativas, bastantes alternativas. Viu? Aqui também é cultura, o português está em voga aí na nossa leitura da lei. Então vamos lá ver. A alternativa A ela está incorreta porque ela diz que consagrou a possibilidade de adoção de ações afirmativas, ou seja, de medidas especiais de caráter definitivo destinados a acelerar a igualdade de fato entre mulheres e homens. Está incorreta, pois as ações afirmativas devem ser temporárias, nos termos do artigo 4º, parágrafo 1º da Convenção, devendo cessar quando os objetivos da igualdade forem alcançados. Tá bom? Então não são medidas de caráter definitivo, elas têm caráter temporário. Letra B. Trouxe, quando de sua adoção pela ONU, um completo sistema de monitoramento permitindo inclusive denúncias individuais por mulheres em casos de violação. Incorreta, pois a convenção original previa apenas a análise dos relatórios enviados pelos estados sobre as medidas legislativas, judiciárias, administrativas ou outras que adotarem para tornarem efetivas as disposições da convenção e sobre os progressos alcançados a esse respeito pelo Comitê sobre a Eliminação da Discriminação
discriminação da mulher, conforme o artigo 17, parágrafo 1º e o artigo 18, parágrafo 1º da Convenção. Então isso eliminou a alternativa B. A alternativa C. A adoção pelo Brasil do protocolo facultativo à Convenção em 2002 aperfeiçoou a sistemática de monitoramento da Convenção, com a possibilidade de apresentação de denúncias por mulheres, individualmente ou em grupo em casos de violação. Assertiva correta nos termos do artigo 2º do protocolo facultativo à Convenção. Alternativa D e seu erro. A alternativa D nos traz que respeitou as diferenças culturais e as diversidades de étnica ao permitir diferentes direitos e responsabilidades durante o casamento, e por ocasião de sua dissolução, permitindo que cada estado faça sua regulamentação interna. Está incorreta, pois os estados adotarão todas as medidas adequadas para a eliminação e discriminação contra a mulher em todos os assuntos relativos ao casamento e às relações familiares, com base na igualdade entre homens e mulheres. Assegurarão, entre outras coisas, os mesmos direitos e responsabilidades durante o casamento e por ocasião de sua dissolução. Encontramos isso no artigo 16, parágrafo 1º, a linha C da Convenção. Beleza, guerreiros? E o erro da alternativa E está aqui, ó, vai ficar um pouquinho menor porque ficou bem grande esse balão, mas acredito que todos consigam ler. Ao evitar impor muitas obrigações aos estados partes que significassem ruptura imediata com padrões estereotipados de educação de meninas e meninos, logrou obter o maior número de ratificações de uma convenção da ONU. Aonde está o erro, guerreiros? Está incorreta, pois os estados adotarão todas as medidas apropriadas para eliminar a discriminação contra a mulher, a fim de assegurar-lhe igualdade de direitos com o homem na esfera da educação, para assegurar condições de igualdade entre homens e mulheres, procuração, entre outras coisas. Eliminar todo o conceito estereotipado dos papéis masculinos e femininos em todos os níveis e em todas as formas de ensino, mediante o estímulo à educação mista e a outros tipos de educação que contribuam para alcançar esse objetivo. Encontramos isso no artigo 10, a linha C da Convenção. Ademais, a Convenção é conhecida pela adesão relativamente baixa de países e pelo grande número de reservas pelos que aderiram. Então, senhores, gabarito aí em relação à nossa questão, gabarito C, vamos voltar para a questão. Temos aí então como gabarito letra C, tá? A adoção pelo Brasil do protocolo facultativo à Convenção em 2002 aperfeiçoou a sistemática de monitoramento da Convenção com a possibilidade de apresentação de denúncias por mulheres individualmente ou em grupo, em casos de violação. Então tá aí, alternativa A, B, D e E estão incorretas, nosso gabarito letra C. Não tem erro, bora para a próxima. Aquele abraço e foco rumo à aprovação.